E aí, meus amigos, aqui é o professor Joshua Pereira. Eu queria desejar a vocês uma boa tarde aí, bons estudos. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes, que seriam os 3 setores sociais. E também vamos falar sobre finalidade empresarial, de fins e sem fins lucrativos, ok? Então te vejo até o final do vídeo. Queria agradecer a vocês que estão assistindo nossas aulas, estão se empenhando nos estudos. Queria agradecer pela sua atenção e também parabenizar por não ter deixado seus estudos pararem devido a essa turbulência que o nosso país está passando. Não só o nosso país, mas como o mundo, ok? Então queria agradecer a vocês e parabenizar também pelo seu empenho nos seus estudos. Continue assim, tenha uma boa tarde, bons estudos, te vejo até o final do vídeo. E aí, meus amigos, boa tarde. Vamos falar hoje sobre os setores sociais, os 3 setores: Estado, privado e ONGs. E também vamos falar sobre as finalidades empresariais, a finalidade empresarial, que seriam as empresas com fins lucrativos e as empresas sem fins lucrativos. Nós vamos estar falando sobre estes 2 conteúdos na aula de hoje, ok? Então, vamos nessa! Vamos começar falando sobre os setores sociais. Nós temos 3 setores sociais, que são os setores Estado, privado e ONGs. O Estado, ele é o setor que pega o dinheiro público e investe na sociedade. Então, ele aplica o dinheiro público em ações para a nossa sociedade. Então, todo o dinheiro do Estado, ele é utilizado ali a favor do próprio Estado, ok? O setor privado são as empresas que exercem atividades privadas e atuam em benefício próprio. Então, o setor privado é constituído pelas empresas privadas, onde não tem nenhuma relação com o Estado, é privada, ela tem um dono próprio ou então uma associação de donos e é uma empresa privada, não tem relação com o Estado. Agora, ONGs já seriam organizações que não têm fins lucrativos, não pertencem ao Estado. Ela depende de doações, porque ONGs fazem doações, então elas vivem de doações. É uma organização sem fim lucrativo que busca o bem-estar da população através de doações para doações, ok? Vamos falar um pouco melhor sobre isso? Nós podemos conceituar o primeiro setor como sendo o Estado, representado pelas prefeituras municipais, governo dos estados e a presidência da República, além das entidades a estes entes ligadas, ok? Em outras palavras, denominamos o primeiro setor sendo o setor público. Em termos financeiros, o primeiro setor, ele aplica o dinheiro público em ações para a sociedade. Esse é o primeiro setor, classificado como o Estado. Segundo setor, ele é o mercado constituído pelo conjunto das empresas, que seria o setor privado. Eles exercem atividades privadas, ou seja, atuam em benefício próprio e particular. Dinheiro privado para fins privados. O dinheiro seria ali da determinada empresa e não do Estado. O terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos. As ONGs, elas atuam nas lacunas deixadas pelos setores públicos e privados. As ONGs buscam o bem-estar social da população. Então, no caso, o terceiro setor não é público e nem privado. Em termos financeiros, o primeiro setor aplica dinheiro público para a sociedade, o segundo setor investe dinheiro privado nas suas próprias atividades e o terceiro setor utiliza o dinheiro privado em atividades públicas. São os 3 setores aí empresariais, ok? Podemos sintetizar o comportamento dos 3 setores da seguinte forma: primeiro setor, dinheiro público para fins públicos. Segundo setor, dinheiro privado para fins privados. Terceiro setor, dinheiro privado para fins sociais. Aqui nós temos uma simplificação em apenas 3 linhas aqui, o que nós falamos em todo o contexto dos 3 setores. Vamos falar agora sobre a finalidade empresarial. Qual a finalidade das empresas? Nós sabemos que existem 2 finalidades apenas, que
que seriam as empresas que têm fins lucrativos e as empresas sem fins lucrativos. As empresas que têm fins lucrativos, elas visam o lucro, consequência do processo produtivo e o retorno esperado pelos investidores. As empresas que têm fins lucrativos são empresas que trabalham para obter lucro, visam apenas o enriquecimento privado ali de seus cofres. Ou seja, eles fazem trabalhos ou serviços, ou então a venda de produtos ou serviços, com o intuito de vender ou fornecer para que haja a obtenção de lucro. São as empresas que trabalham para fins lucrativos. As empresas que trabalham sem fins lucrativos, elas são movidas por uma paixão e não pela obtenção do lucro. Um exemplo seria o terceiro setor social que nós acabamos de estudar, ONGs. Elas não têm finalidade lucrativa nenhuma, são movidas por paixão, amor ao próximo e sem obtenção nenhuma de lucro. Por mais que tenha sim um lucro, né, que seria o processo de doação que as pessoas fazem, doam dinheiro, doam roupas, doam comida. Esse processo de doação não é para enriquecer a ONG, mas para ser reinvestida na sociedade, as pessoas que necessitam. E é por isso que existem as ONGs, porque as ONGs, elas tampam as lacunas que o Estado não consegue. Então as ONGs, elas fornecem alimento para os necessitados, fornecem ajuda para as crianças que precisam. Um exemplo de ONGs seria a nossa Criança Esperança, que é um setor ONG que faz doações para as crianças que precisam, que têm a vulnerabilidade social muito grande. E lá as ONGs conseguem tocar. Graças a Deus que existem as ONGs. E eu simplesmente deixo para vocês essas informações. Essa foi a nossa aula de hoje, com informativos muito importantes que eu tenho certeza que contribuiu muito para o seu crescimento profissional. Nos vemos na nossa próxima aula. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Continue se esforçando nos estudos. E não percam, gente, o desconto imperdível de 10%. Se você fazer o pagamento da sua parcela do curso até o dia 9/4, você ganha um desconto de 10% aí na sua parcela, ok? Podem ligar que já está disponível, que é o 987742729. E temos o Instagram CNI Eldorado. Além do nosso canal do YouTube, CNI Eldorado também. E pode falar com a gente através do Discord. Vou deixar o link do Discord aqui embaixo na descrição para que você fale conosco através do microfone aí do telefone. Olha que maravilha. Estamos no Discord, onde fazemos nossas lives ao vivo para você falar com a gente. Então tenha uma boa tarde, bons estudos, meu amigo.